Na trilha, a carreira do poeta é solo, é muito chão até chegar ao alto. A colheita do poeta, no instante, é pó e água, muita água e pó até ser barro, construindo vida. Na alma da poesia há multidões, alaridos, vidas multiformes, e seus vieses se pintam em toda cor. O encontro com a poesia é só e se reparte. É suave ardor e calmaria em riste. É silêncio, dialogado, é atrito afável, que só se torna paz no ar da despedida. Vê? Aqui. Um brinde à poesia de César Magalhães Borges. Bem-vindos a mais uma sala de leitura. Está ao meu lado aqui meu grande mestre, meu professor César Magalhães Borges. Bem-vindo, César. Obrigado, Fabiano, pelo convite. É um prazer participar pela segunda vez aqui do Sala de Leitura. É verdade, você estreou, né, junto com a gente. Foi. Com a Vivian. A gente falou sobre o prêmio do Bob Dylan. É verdade, fazer um brinde, mais um brinde. Imagine ao Bob Dylan. Ao Bob Dylan. Ô César, então, agora vamos falar sobre seus trabalhos, sua obra. Como é que você começou na poesia? Sei que você começou muito jovem, né? Eu tinha assim, de 15 para 16 anos de idade. Foi por acidente. Eu me lembro que eu tinha voltado, ou tentavam fazer voltar, né, os festivais da canção. Então, isso era o quê? Perto de 1979, foi na antiga Rede Tupi, né, e depois em 80 na Globo. E eu via, né, aquele pessoal novo aparecendo ali e tal, né, e dava vontade, né, de estar lá também. E tal. Então, eu me lembro de tentar compor música, né. Só que eu era muito tímido, não sabia tocar instrumento algum, então eu ia lá fazendo os versos de uma canção, só que depois eu não conseguia sequer ter um padrão de afinação para mostrar aquilo para alguém, né? Uma vergonha extrema e tal. Acabava esquecendo a melodia, aí quando eu ia ler aquilo, né, eu tinha de ler como poesia, porque eu não tinha mais a referência musical. Né? E foi aí que eu comecei a perceber assim, né, que daria para fazer poesia, né, de uma maneira mais profunda. Né? Comecei a me interessar em conhecer a obra dos poetas e assim eu fui trilhando esse começo de caminho. Né? É engraçado também, tem uma história parecida, né? Da música para a poesia. São dois universos muito próximos. Se a gente pensar lá no início. Né? É o berço, né? O berço da literatura é um berço de oralidade, na verdade. Né? Então, assim, a poesia ela nasce como palavra entoada. Né? Então, desde lá dos aedos, dos bardos, né? Até os trovadores, a gente vai ter muito, né? O poeta com um instrumento nas mãos entoando os seus versos. Para mim está muito em casa. É o mesmo universo. É o mesmo universo. E aí você publica o seu primeiro livro? Quando? Então, eu escrevi o primeiro livro no período entre os meus 16 e 19 anos de idade. Só consegui publicar esse livro em 1985, quando eu já estava com 21 anos. Né? Mas ainda assim eram aqueles poemas de adolescência. Né? E fiz uma publicação independente. É bom que se diga o quê? Né? No final da década de 70, viu a poesia mimeógrafo, né? Viu depois, né, aqueles caderninhos, né, de poesia fotocopiada, para não fazer propaganda da Xerox. E depois, essa minha geração foi o começo da geração offset. Então, o que acontecia? Literalmente, a gente produziu o livro a máquina de escrever. Né? Eu me lembro que eu peguei o primeiro livro uma máquina de escrever emprestada da IBM, né? Porque ela tinha aquela fita de polietileno, diferente da fita de nylon, né? Que ficava muito apagado, tipo. Ela parecia uma letra 7. Né? Então, na medida em que você teclava uma letra, né? Toda a tinta que estava na fita ia parar na fita. Então, ficava aquela qualidade, né, muito grande. Ficava parecendo uma impressão, né? De livro. Né? Ficava muito igual ao tipo de livro mesmo. Então,
fazíamos dessa forma, rodávamos no offset. Eu me lembro que era o primeiro impressor, né, era um cara que, né, trabalhava literalmente numa gráfica fundo de quintal. Né? Isso não é nem menosprezo a ele, que ele morava na frente e a gráfica estava no fundo. Então, Isso em Guarulhos? Não, na Penha. Na Penha? Foi na Penha que eu rodei o primeiro livro. Né? E aí ele tinha como produzir aquilo de forma muito barata. Porque ele tinha uma Ricoh, uma máquina pequenininha, que ele rodava ali, né? Ele mesmo queimava a matriz tal, né, para poder rodar as cópias. Um processo muito parecido com o mimeógrafo, na verdade. Sim. Né? Então, rodava as cópias tal, e depois assim, ele e a família dele se punham ali para encadernar o livro, dobrar, tal, fazer os caderninhos, depois colocar em intertela, colar a capa. Né? A única coisa que era mandado fazer fora era a capa. A capa vinha de fora, né? Ele não conseguia fazer a capa no offset. Tinha de ser mesmo um processo com fotolito, por causa das cores. Por causa das cores e tudo isso. E qual que é o seu primeiro livro? O primeiro livro se chama Passagem. Passagem. Depois eu até te mando a imagem, né? Assim, a capa dele é uma porta. Não tem nada escrito, é só a porta. Então você tinha de abrir, né, o livro para ver lá. Passagem César Magalhães Borges. Que está na folha de rosto. Na primeira folha de rosto, exatamente. Então já era um convite mesmo. Para ir abrindo, você ia ver o que tinha dentro. E aí chega o seu segundo livro. O segundo livro foi Contrastes. Né? Ainda foi feito no mesmo sistema de impressão. Então, isso foi em 1987. O que evoluiu de 85 para 87 foi que, ao invés de pegar uma máquina emprestada para fazer o segundo livro, eu comprei a minha própria máquina. Fica muito autônomo. Né? Poeta independente mesmo, né? Não depende mais de máquina emprestada. Mesmo da máquina emprestada. Então, mas aí foi feito no mesmo sistema, com o mesmo gráfico. Né? Então, agora a diferença é do quê? Né? Que se por um lado assim, o Passagem tinha algo um pouco mais de biográfico, né? Algo um pouco mais assim da pessoa que começa a escrever, tal. O Contraste já propunha um pouco mais de investigação, de desafio estético. Estava começando a entender um pouco mais o universo da poesia como o universo da palavra, da arte da palavra. Da linguagem. Exatamente. E aí, então, esses são os dois primeiros, que você não tem, né? Não, como eles foram feitos de uma forma tão artesanal, eu considerei duas coisas. Em primeiro lugar, assim, eu acho que era uma poesia ainda muito básica, era uma poesia ainda muito bruta. Né? Então, do ponto de vista literário, eu não me sinto mais parecido com aquilo. Né? E a outra coisa é o quê? O charme do livro é exatamente ele ser um livro artesanal, ter sido feito na máquina de escrever. Então, se hoje eu fosse fazer isso, né, por computador, não sei o quê, editoração eletrônica, perderia toda a essência. Né? E conta pra gente, César, como é que era o processo de venda desse livro? Era um processo interessante. Né? A época era outra, né? As pessoas eram mais abertas ao desconhecido. Essa é a grande verdade. Então, assim, eu me lembro de ter encontrado o Plínio Marcos, né, antes de ter publicado os meus livros, em porta de teatro vendendo os livros dele. Tal. Era muito comum que os artistas, né, que os poetas fossem para o Bexiga também, né, vender suas obras, e eu falei, bom, é um caminho natural, né, eu vou fazer isso. Né. Então eu me lembro assim, de ter ido para a porta do Culturatício, Elis Regina, né, de teatros assim, para oferecer meu livro. De mão em mão. Tem até uma história engraçada, que eu me lembro do seguinte, né? Eu fiquei 2 sessões de teatro, né? De uma peça de teatro, se não me engano era a peça Joana d'Arc, né? E eu ali tentando vender os livros, já tinha assistido a peça, muito boa, mas eu ali tentando vender os livros e tal, e uma dificuldade tremenda, sabe? Assim, tinha gente que falava assim, eu vou comprar para te dar uma força. Eu falava, não, por favor, compre para ler, não para dar uma força. Então, aí... mas uma dificuldade tremenda, eu me lembro que eu vendi um livro por sessão só, à porta ali do Teatro Elis Regina. Aí saí do Teatro Elis Regina, tinha um ônibus, né, da CMTC ainda, né, que me levava até o Tietê para eu poder voltar para Guarulhos. Né. Entrei naquele ônibus, eu não sei como é que eu entrei, não devia estar com muito bom humor.
Eu sei que eu entrei assim e entrava assim nessa época pela porta de trás do ônibus e as pessoas olharam para trás assim, né? Falei, olha, eu vou aproveitar a atenção de todos. E é o seguinte, eu sou escritor, esse é o meu primeiro livro, distribuí um livro entre os passageiros, todo mundo sentado ali. Parece conta de mentiroso, eu vendi 7 dentro do ônibus. Então, assim... Eram outros tempos mesmo. Eram outros tempos mesmo, porque assim, você fala, poxa vida, né, um lugar consagrado à cultura, foi muito difícil vender 2 livros, né, dentro de um ônibus, né, a gente, possivelmente, assim, né, a gente sem tanto trato assim, né, com a cultura mais, né, acadêmica ou coisa do tipo, as pessoas ali dispostas a conhecer um poeta, comprar o livro do poeta novo e tudo mais. Né. Como é que você vê hoje em dia, César, a venda de livros, somente de poesia? Qual a grande diferença? As dificuldades são maiores ou são as mesmas, mesmo sendo outras? Basicamente são as mesmas. Em que sentido? A poesia, né, não se coloca como gênero vendável pelas próprias editoras livrarias. Você tem uma teoria bem interessante sobre isso. Conta aí pra gente. Para mim, assim, as editoras, principalmente as editoras, não sabem vender poesia. Então eles dizem que poesia não vende, mas eles não sabem oferecer a poesia. Ainda não. Não. 100 anos de editoração no Brasil, ainda não aprenderam. Não aprenderam. Né? Então, porque o que eu sinto? Com essa minha experiência, olha, que vem de 1985, quando publiquei meu primeiro livro, para hoje são 32 anos. Né? Eu tenho livros que estão na 3ª edição. Agora, como é que eu os vendo? Sem qualquer presença nos meios de comunicação, sem ter também, né, uma rede social de amplitude, nada disso. Como é que eu vendo? Eu apareço nos lugares, eu falo sobre poesia, eu me apresento, tenho um meio de performático, né, apresentando os poemas e tal, e ao fim dessa exposição, eu apresento os livros e muita gente compra porque se sentiu tocada naquele momento ao comprar o livro. Então, vendendo os livros dessa forma, né, eu tenho conseguido, né, fazer com que livros cheguem à 2ª edição, à 3ª edição e tudo mais, né, isso com esse trabalho muito individual. Agora eu imagino que se as editoras tivessem um programa, por exemplo, né, de autores visitando escolas, de autores participando de salões de leitura, de feiras de livro, que houvesse essa proximidade, né, porque a poesia ela nasceu para ser popular. Sim. Então, assim, foi muito possivelmente, né, o divórcio entre a poesia e a fala, né? A poesia muito presa só à página do livro, que deixou a poesia lá na estante distante das pessoas. Né? Então, agora, se você faz um programa assim, de poesia, de aproximação e tudo mais, é certo que a poesia vai ser vendida também. É saber usar o que a poesia tem de bom, de atrativo. Isso sem tocar na poesia visual, né, que poderia estar nas telas das TVs, inclusive. Sim. Como a Cultura tinha um programa, o Castelo Rá-Tim-Bum fazia isso, né? Fazer umas coisas legais, uma poesia visual, uma poesia falada. Hoje em dia a poesia nem aparece mais na mídia. Mas aquela sua teoria, César, que a poesia é vendável por ser um texto curto. Sim. É engraçado isso, né? Assim, que os romances ainda continuem, né, na lista dos mais vendidos, né? E os contos e os poemas não. Porque todo mundo reclama do que hoje? Né? De uma vida fragmentada, de uma vida corrida, que, né, muitas vezes assim, é num intervalo, né, entre uma coisa e outra que a pessoa vai poder sentar e ler algo. E a poesia é a leitura minuto. Né? É a leitura que possibilita, numa breve sentada, né, você poder ler algo, começo, meio e fim. E não precisa nem seguir a ordem do livro. Não precisa nem seguir a ordem do livro. Aleatoriamente. Exato. Quando eu escrevo os meus livros, eu penso numa ordem. Então é claro que em princípio, eu gostaria, né, que alguém pegasse, né, da primeira à última página e lesse na sequência. Né? Mas eu sei que o comportamento normal diante de um livro de poesia é esse. Você abre, às vezes aquele mais preguiçoso ele vai primeiro no poema mais curto. Aí se aqui desse está curtinho, eu vou ler agora. Né?
Mas sabe que eu li muito pegando condução, ônibus, metrô, e li assim. Então, eu, por exemplo, estava na estação do metrô. Eu sei que o trem vem rápido, aí eu fazia a leitura dos poemas curtos. Aí eu entrava no vagão, aí eu passava a ler os mais longos, ou uma leitura dentro do ônibus lia os mais longos. Então tinha esse negócio, né, de ficar no ponto de ônibus, você não pode fazer uma leitura muito mais longa, porque você tem que estar de olho. Então ia meio que... Agora, entrou no Tucuruvi, vou até a estação Jabaquara. Ah, então para ler o livro todo. Você vai na sequência. Tá certo. E aí a gente chega ao terceiro livro, Canto Bélico. Certo. Que está na terceira edição. Esse aqui na terceira edição. E essa capa é maravilhosa, César. Obrigado. Muito bonita. Eu sei que a primeira edição é um pouco diferente, né? Demorou 3 edições para conseguir a capa do jeito que eu queria. Essa que é a verdade. Essa cor de vinho. Né? Exato. Não sei porquê, eu queria uma cor de vinho. E conta um pouco pra gente que esse livro é fenomenal. Eu falo a verdade, eu tenho grande dificuldade de escolher o meu preferido. Eu geralmente o preferido é aquele que eu tô lendo. Mas eu gosto muito. E eu acho que o título é bem apropriado, né? Conta um pouquinho pra gente do Canto Bélico. A primeira coisa que eu queria, quando eu fiz o Canto Bélico, era me distanciar dos 2 primeiros livros. Né? Os 2 primeiros livros eu praticamente coloquei no livro tudo aquilo que eu escrevi naquele período. E eu comecei a ficar um pouco assim, digamos assim, desconfortável, né? Com alguns poemas. E aí alguém chegava e falava, mas esse poema não é muito bom. Eu falava, realmente não é bom não. Mas eu caía, né, nesses 2 primeiros livros naquela ideia assim, para mim não é tão bom esse poema, mas pode ser que alguém goste. Né? E é um pensamento errado. Na verdade, assim, a primeira pessoa a ficar satisfeita, a ser agradada por aquilo que está sendo publicado, tem de ser o próprio autor. Né? Porque se eu mesmo não gostar 100% daquilo que eu fiz, né, como é que eu vou pretender que outra pessoa goste? Né? Mas se a gente pensar num livro como num disco, também não tem aqueles poemas que a gente meio que coloca só para preencher, né? Aquelas músicas do lado B, a última do lado B, que é meio para... A partir do Canto Bélico eu comecei a evitar isso. Tá. Eu lembro de uma vez que eu vi o Caetano Veloso comentando a obra do Chico Buarque. E ele falou exatamente isso. Ele falou, Gil, a gente às vezes coloca algum verso, alguma coisinha só para completar. E em Chico não tem isso. Né? E é verdade, você vai observar assim, né, boa parte das letras do Chico Buarque não tem sobra, não tem falta. Né? É tudo muito bem amarrado. Tal. Então eu quis, né, a partir do Canto Bélico, fazer livros assim, né, falar, eu quero que daqui a 20 anos eu não me arrependa. Então, ele foi feito muito com esse propósito. Aí eu sentei, fiz assim, em primeiro lugar, uma seleção rigorosa dos textos. Depois eu fiz uma revisão também rigorosa, sabe? Quando eu sentia que algo não estava bom, eu tentava melhorar o poema para que ele ficasse bem acabado, né? Não soltar coisa assim. E no caso do Canto Bélico, eu comecei também a trabalhar com a ideia de conceitos temáticos. E isso é bem marcante na sua obra, né? Aí o que eu queria no Canto Bélico? Eu notava, né, de muito tempo assim, que muitos artistas têm temas recorrentes. Por exemplo, a pintura de Picasso. O Minotauro é um tema recorrente. Falando de Caê de novo, né? O caminhar contra o vento aparece muitas vezes. Né? E assim você vai pegando de vários autores assim que o cara tem um tema recorrente. Eu notava que também tinha e tem os meus temas recorrentes. Por que não explicitar isso, fazendo com que os temas recorrentes dialoguem no livro? Então eu fiz o livro como se fosse um leque. O primeiro poema dialoga com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, até que as partes se encontram no meio. Né? Isso está explícito lá no índice do livro, que é um índice espelho, mostrando como é que um poema se reflete no outro. Né? Então a pessoa poderia ler o livro aleatoriamente, mas depois ela poderia também falar assim, esse poema aqui está dialogando com qual? E fazer essa leitura. Né? Foi o que eu imaginei na época. Né? E o próprio nome, Canto Bélico. Né?
canto bélico, muita gente fala, mas canto de guerra, né? Então, poesia como guerra, como é que é isso, né? Esse título foi inspirado em Gandhi. Gandhi dizia algo que é mais ou menos assim: a não violência de um covarde não tem valor algum. Necessário ter a coragem de ser pacífico. Né? Então vejo assim, erguer determinadas bandeiras, né, que seja pela paz, que seja pelo encantamento, que seja pela poesia, que seja pela liberdade, que seja, né, pela não violência, exige uma atitude. Né? E era isso que eu buscava com o Canto Velho. Uma atitude, né, fraterna de exposição de ideais. Né? Não seria uma guerra pegando em armas, né, mas é uma guerra empunhando ideias. Então, lê um poema pra gente, ou você prefere falar? Eu falo do Canto Velho. do Canto Velho. Então, fala um poema chamado Refúgio, pode ser? Hoje estamos velhos demais para a luxúria, e acho que a chuva pode já nos despir sem despeito ou pudor. Hoje estamos velhos demais para a cobiça. A água e a comida que temos nos basta para nos fazermos irmãos. Rio acima para onde vamos, rema-se contra a correnteza. Para cima é o riso que conquistamos, quando já estamos velhos demais para a tristeza. As horas roem suas cordas sobre os nossos ombros, onde sustentamos os escombros dos danos de toda a dor do poder. Estamos velhos demais para o trabalho de carregar o que nos corrompe. E rio acima para onde vamos, leves vamos e não levamos o que não nos deve mais. Hoje já nos sentimos velhos demais para a mentira, e nada nos tira a verdade de ir, eu acima, para onde vamos. E para onde vamos, vamos velhos demais de carência, como quem procura abrigo num tecido já antigo, esmaecido de cor e calor. Um sol que foi da infância, do verão que já passou. Vamos velhos demais de carência, mas ainda aprendendo o amor. Rio acima para onde vamos, nasce o cio da mata, o recanto das águas, a rota dos anjos e a trilha remota do tempo, moldando uma nova estação. Lá onde o eterno se aninha, a alma ainda é menina e pode brincar de certeza, amor, carinho, paz verdadeira, beleza e felicidade. Já que estamos velhos, velhos demais para o fracasso. Esse é um dos meus poemas preferidos, César. Obrigado. Um poema, então, é aquilo, né? Esse poema foi escrito em 1993. Né? E eu acho que não ficou velho. Né? Então, era isso que eu perseguia quando eu fiz o Canto Velho, né? Para ter uma obra que apresentasse um pouco mais de perenidade. Né? Mas o que te levou, assim, pelo que você disse, eu não conheço os seus dois primeiros livros, mas eu conheço a sua obra toda, com exceção desses dois. Mas onde houve essa mudança tão grande, assim, pelo que você falou, já que você considera os dois meio que ainda iniciantes, e aqui não tem nada iniciante, nenhum poema, tem os poemas muito bons, mas não tem um poema né, mais ou menos, aquele mais fraquinho, não. É tudo nivelado, assim. Onde houve essa mudança? Eu acho que houve dois aspectos importantes. O primeiro foi o hiato entre a publicação do Contrastes, que foi o segundo livro, e o Canto Velho. Foi um hiato de 7 anos. Né? E esses 7 anos foram anos de estudo mesmo, sabe? De me aprofundar na arte da poesia, né? De mergulhar no universo da poesia visual, da poesia oriental, dos haikais, né? Na obra de caras como Paulo Leminski, por exemplo. Né? Então, esse olhar mais atento para a poesia, né? O estudar a poesia não do ponto de vista acadêmico, né? Estudar a poesia do ponto de vista artístico, né? Descobrir caminhos estéticos. De se apropriar, né? De se apropriar. Não repetir algum conceito. Né? Exatamente, né? De descobrir a própria voz. Porque isso é uma coisa importante. Né? Como é que acontece isso, né? Da gente olhar o poema do Drummond, e mesmo que o nome dele não esteja escrito embaixo, você fala, isso é Drummond. Né? É quando o autor descobre a sua voz.
E eu, a partir do canto bélico, né, eu passei a ter essa busca. Olha, eu quero encontrar a minha voz como escritor, né? Eu quero encontrar uma identidade de texto que alguém possa reconhecer aquilo como o texto do César, né? E o que é evidente em todo o seu trabalho é um texto muito equilibrado, assim, com o valor da palavra, do visual e da melodia. Uhum. Né? Então isso foi bem pensado mesmo. Né? Foi buscado. Isso foi muito buscado. Assim, né? Muitas vezes assim, a gente tem uma ideia e a gente não consegue traduzir aquela ideia em palavras. Né? Então, não me dar por satisfeito até que eu tivesse encontrado as palavras exatas para exprimir aquilo. Né? Então, um dos grandes desafios de quem escreve, olha, o carinha, a mocinha que está lá para fazer a redação, né, do Enem. Então, é exatamente isso. Poxa, eu tenho as ideias e eu não consigo traduzir isso em palavras. Isso é um exercício, né? A gente precisa ir fazendo isso. E no caso da poesia, o exercício é estético, é musical, né? Ou é visual. A poesia também ela tem isso, né? Da palavra ocupar um determinado espaço na página. Então, pensar nisso também. Qual é esta palavra que fica melhor aqui mesmo, talvez alinhada com uma outra palavra, né? Esse deslocamento que é tão necessário. E no caso da leitura, você está dando para o leitor o quê? Qual é o ritmo do poema, na medida em que você faz esse espaçamento. Né? E aí vem as pausas tão importantes quanto Exato, o som, a palavra. Né? Exatamente. Né? É a música do som e a música do silêncio. Isso aí. Que é a música, né? A música é a união, né, do som. De novo, né? De música e poesia. Estamos aí. Aí a gente chega no Ciclo da Lua, e esse livro teve distribuição nacional, né? Não, estadual. Estadual. Conta pra gente como é que foi o livro e depois essa distribuição. Então, essa edição que você tem nas mãos é a segunda edição do livro, né? E quando ele foi distribuído, ele já foi distribuído em terceira edição, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: eu lancei o livro em 1999. Ele foi bem dentro daquele universo de publicação independente, ao ponto de, em 2003, eu ter rodado a segunda edição, que é essa que você tem. Tanto o Canto Bélico quanto o Ciclo da Lua, eles foram editados pela Germinal? Então, o Canto Bélico, ele foi primeiro rodado na mesma gráfica que os dois primeiros. Tá? Aí, na segunda edição, sim, e a terceira, ele foi rodado pela Germinal. Mas o que acontece? Né? Isso é muito comum a vários autores que hoje publicam com editoras. Né? A editora faz uma parceria com o autor. Ela está ali distribuindo o selo. Né? Muitas vezes todo aquele trabalho de catalogação do livro, ISBN, essa parte mais burocrática, o registro autoral, essa coisa toda, e, com sorte, alguma distribuição em algumas livrarias. Né? Mas, no mais, é o próprio autor que está arcando com tudo. Então, fiz com a Germinal esses dois livros, como poderia ter feito com a Edicom, que eu também publiquei com a Edicom, né? Porque é uma outra forma de publicar. Né? Você, de alguma maneira, você transfere, né, para o editor algumas burocracias. Terceiriza mesmo. Terceiriza mesmo, né? E, só que você ainda continua assumindo 90%, 95% dos custos e das vendas. Então, com a Germinal não foi diferente, né? Foi nesse sentido a publicação. Então, foi bacana ter trabalhado com eles e tudo mais, mas ainda assim, né? Não era uma editora que estava assumindo a minha obra e colocando no mercado, não, né? Isso ainda não aconteceu. Né? E aí, assim, foi com esse selo da Germinal que eu não conheço muitos bastidores da coisa, eu acho que não é para conhecer mesmo. Né? Mas eu sei que... Melhor se manter longe. Exatamente. Mas assim, o livro foi parar numa banca de examinadores, né, para publicar assim, tem um programa da FBA que chama Apoio ao Saber. Eu acho que tinha, não tem mais. Né? Então, parece que o atual governo do Estado acaba. O atual que é o eterno. Né? Mas o que aconteceu? Havia um programa de leitura chamado Apoio ao Saber, e eles distribuíam para todos os alunos do Estado um kit com 3 livros. Né?
Então, era um livro de literatura, um livro paradidático, um livro ligado mais à área de história. Eram 3 livros que os alunos recebiam gratuitamente, com o selo da FBE e tal. E essas obras eram selecionadas, né, por uma banca lá, imagino eu, de doutores, de gente ligada à literatura, enfim. Né? E aí, meu livro foi para lá, né, e foi selecionado. Porque imagina, né, o livro foi distribuído, foram mais de 500 mil cópias. Né? Por perto de 520 mil cópias. De vez em quando eu dou uma desprezada nesses 520 mil, como se 20 mil fosse pouca coisa. Né? Eu queria vender 20 mil de cada um dos outros. Né? Mas foram lá por perto de 520 mil cópias, né? E assim, o que me deu algo que eu nunca tinha tido até então, que era o quê? Chegar a um lugar em que as pessoas já tivessem o livro. Né? Porque normalmente era eu com a minha velha bolsa, a tiracolo, a velha camisa colorida, indo para os lugares falar poesia, não, ninguém conhece, está aqui, esse é meu livro. E com o ciclo da lua começou a acontecer exatamente o oposto. Eu chegava e antes de eu abrir a boca já tinha gente pedindo autógrafo, com o livro na mão. Nossa, né? Então foi uma experiência muito boa, muito diferente. Deu uma outra projeção para a obra, para o próprio ciclo da lua, né? Porque às vezes eu coloco lá, né, no Google, né, ciclo da lua, alguma coisa assim, e começa a aparecer um monte de lugar, tem resenhas que eu nunca tinha lido, né, então, porque o livro, né, ele ganhou uma expansão. Né? É só ter distribuição que a coisa acontece. Né? Exatamente, é isso. Né? E aí interessante você notar também, né, que como é que o livro pode ser percebido também em todas as suas cores, em todas as suas intenções, mesmo sem a presença do autor. Né? Até então, o meu costume era sempre o quê? Ter o livro conhecido por quem me conhecia nos eventos. Né? Depois, não, meu livro ganhou ele está em lugares aos quais eu nunca fui. Né? E conta pra gente um pouquinho do livro, que ele tem um processo editorial muito bacana, ele é dividido em 4, são ciclos, né? 4 ciclos da Lua, não sei se vão conseguir pegar aqui, mas cada ciclo você fez com que aparecesse em cada cor, e isso nessa edição também, né? Você fez questão de se manter sem as cores originais, né? Porque na hora de cortar custos, os caras queriam até fazer um livro em preto e branco. Sim, né? Falei, imagina. Não, de jeito nenhum, que é isso. Né? A alma do livro está também na cor. Então, fazendo um breve parênteses aqui, né? Ou breves parênteses, né? A Lua, no nosso calendário, se você observar aquelas carinhas de lua que aparecem na folhinha que a gente tem atrás da porta, né, são luas com rosto masculino. Por quê? Porque nosso calendário ele vem, né, do calendário europeu, e na língua inglesa, por exemplo, não é a lua, é Mr. Moon. Então, quando a lua é personificada, ela é personificada nesse universo anglo-saxônico como homem. Aí a ideia do milieu, né? Isso, exatamente. Você pode ver aqui no milieu mesmo, aqui não é o rosto masculino. Né? Tal, que, né, o foguete cai ali no olho, né? E tal. Então, aqui não é o rosto masculino. E eu pensei assim, mas para nós não, a lua é feminina, é ela. Né? Então, quando eu pedi para o Lino, né, para fazer já as carinhas de lua para cada fase, eu falei, Lino, vamos fazer uma cara feminina. O Lino é um desenhista? O Lino é um artista, um ilustrador com o qual eu trabalhei tanto no Ciclo da Lua, como trabalhei também nos meus livros infantis, o Bolhas de Sabão e o Três Acordes. Né? Nossa, mas isso aqui a gente já fala. Já a gente fala deles. Né? Também. O Lino, infelizmente, 2 anos atrás faleceu. Né? Assim, perda artística e fraterna. Né? Então, mas, assim, graças a Deus, os trabalhos estão aí. Né? Então, dá para manter. Né? O Lino está aqui. Né? Se a gente pegar aquela teoria chinesa, né? De enquanto você falar o nome de um homem, ele vive. Né? Então, tá aí, Lino vive. Né? E tive assim, uma amizade ótima com ele. Né? Tipo, vocês também, meu amigo, vocês sabem disso, né? Vocês sofrem pela amizade porque eu sou muito sarrista, né? Eu fico brincando muito tempo. Né? Então, com o Lino também. Né? Eu chegava para ele e falava, Lino, isso aqui tá parecendo travesti, cara. Eu quero um rosto de mulher. Eu não pedi um autorretrato, eu pedi...
e de um rosto feminino. Então ele brincava muito, mas com essa brincadeira a gente chegava muito rapidamente ao conceito. Né? Então, e o hino era muito rápido. Você conversava com ele, às vezes em poucas horas ele já te trazia algo. Né? Falava, é isso aqui. Né? E geralmente era. E aí ele fez, né? Queria então trabalhar com essa aura de lua feminina, né? E claro, né, quando você se lança num projeto assim, de fazer um livro temático em torno da lua, você vai pesquisar, você vai ler sobre lua e tudo mais, né? Então uma das coisas que eu descobri nas minhas leituras da época foram que a primeira coisa é que a lua demora 29 dias e algumas horas para completar o que seria o ciclo sinódico, ou seja, passar inteiramente pelas 4 fases. A grosso modo a gente coloca como 28 dias, 7 dias para cada fase da lua, mas não é isso, são 7 dias e algumas horas, que depois vão dar nesses 28. Né? E aí, por isso que às vezes assim, a lua cheia está caindo no sábado de cada mês, de repente ela está no domingo. Né? Porque essa diferença de horas faz com que ela vá. Mas enfim, a lua, se por um lado assim, o nosso sol serviu para o homem calcular o tempo de um ano e dividiu esse ano em 4 estações, a lua serviu para o homem calcular a semana e o mês. Né? Tanto é que todo calendário tem um dia consagrado à lua. No caso da língua inglesa, é o Moon Day, que deu em Monday. Né? Em espanhol, lunes, que é o mesmo dia. Né? E em português, o céu devia estar nublado, colocaram segunda-feira. Nada de segunda-feira. E aí assim, eu comecei a reparar nisso, olha que coisa interessante. Né? Ao dividir, né, o mês e a lua, nós chegamos a uma conclusão de 4 fases, 4 semanas para dar um mês. O sol, a mesma coisa, né? 4 estações. Tá? Por que não juntar as 4 fases da lua, as 4 estações do ano, a 4 cores e 4 estados de espírito diferentes? Aí eu cheguei também ao número 4. E assim eu fui dividindo o livro, colocando 7 poemas de lua nova, primavera, cor verde. Né? O estado de espírito é a vida que surge. Né? Então, os poemas não precisavam falar de lua ou de primavera, bastava que eles tivessem esse espírito da vida nascente. Né? Aí depois a lua crescente ligada ao verão e a cor vermelha. A ideia aí é o quê? A ideia da expansão, da vivacidade, né? dos poros que se dilatam, né? Da vida que se torna exuberante. Né? Aí depois a lua cheia, ligada ao outono, né? E a cor violeta, que é uma mistura de 2 cores, na verdade. Né? O vermelho que é quente e o azul que é frio. Então essa lua, né, ela traz exatamente os contrastes, né? As faces que se atritam, as cores que se misturam. Né? Então esse é o grande tema, né, dessa fase da lua. E por fim, né, a lua minguante, né, como inverno, o azul que é uma cor fria, chamando ao recolhimento. Né? E aí que entra a coisa, né? Como falei que eram 29 dias, né? 7 poemas eram 28. O 29º poema é uma nova lua nova, é uma nova primavera, é verde outra vez, para mostrar que assim como a lua e assim como as estações, o ser humano também foi feito para o infinito. E a ideia da renovação, a ideia da renovação e do sempre. Então, diz um poema pra gente, César, do Ciclo da Lua. Ciclo da Lua. O moedor de café, meia ampulheta, faz os grãos do tempo passarem pelo sabor e cheiro da memória. Uma moringa d'água sobre a pia de pedra faz espiar a hora na sede da infância. Os cachos de leite trocam uma manhã pela outra, e os cromos das tampas estampam calendários selados nos vidros. O crescer de cada passo pede sapato novo, sábado à tarde, pastel e garapa feita na dura, doce engrenagem que move os dias. Muitas roupas postas para quarar, muitas cores que na lembrança já ficaram brancas. As válvulas do rádio iluminam o som da distância. A luz da tela se reparte na imaginação. A alma dos objetos, portas antigas, janelas,
fachadas, não trazem a gente amiga que ver já não consigo. Lembranças minhas, lembranças herdadas, cada momento isolado parece perecer. Quando vistos do alto, porém, conjuntamente, os momentos nos têm na eternidade que abriga. Agora eu posso ver claramente. Os meus amigos ainda me esperam.